Estudar mais, trabalhar melhor, fazer dieta, parar de fumar, praticar algum exercício físico. De preferência, todos os dias. Ler 5 livros. Não 10 livros. Não, 20 livros. Bom, pelo menos um livro. Dormir e acordar nos horários estipulados, meditar, ver os amigos, pensar 2 vezes antes de agir, pensar até antes de falar. Parece cansativo. No tempo que a gente habita, o que não faltam são receitas e roteiros da rotina ideal, de como você pode e deve controlar sua atenção, seu apetite, sua saúde mental, suas finanças, sua vida sexual, enfim. Paira no ar essa hipótese de que se você não é feliz é porque você não está se esforçando o suficiente. E é assim que se faz a mousse do culto ao autocontrole. Você não controla o que acontece, mas você controla como você se sente diante do que acontece. Será mesmo? O grande tratado Inteligência Emocional do psicólogo Daniel Goleman está completando 30 anos, com uma história de sucesso de milhões de exemplares vendidos no mundo todo. A tese de que a gente tem duas mentes, uma racional e uma emocional, influenciou o mundo dos negócios, da educação, do desenvolvimento pessoal. Mas o quanto será que essa premissa de, abre aspas, gerenciar os sentimentos de forma eficaz ainda nos ajuda a lidar com os desafios psíquicos que a gente enfrenta hoje em dia? No meio de tantas idealizações do imperativo do alto desempenho, no qual a gente supostamente tem que ser a nossa melhor versão, a internet está cheia de gente se queixando de uma espécie de oposto complementar. Desatenção, falta de foco, falta de motivação e, claro, a procrastinação. A arte de adiar ações, tarefas e eventos. E de condenar o sujeito contemporâneo ao mundo dos pensamentos que a gente não consegue transformar em ações. Tudo isso parece, muitas vezes, um protesto inconsciente, uma forma de sabotar toda essa ideologia do otimize tudo na sua vida, principalmente você mesmo. Será que é sempre uma questão de força de vontade? A lógica do eu desejo, eu consigo é estimulante, inspiradora, mas também é uma promessa falha e insuficiente. Até porque, enquanto bons sujeitos neuróticos, a gente, não sabe exatamente tudo que a gente quer, e dois, a gente deseja coisas contraditórias ao mesmo tempo. Desejos e afetos não são tão simples e lineares quanto um bem de consumo ou uma mensagem publicitária. E se você ainda não conseguiu algo que você deseja, não é simplesmente por falta de autocontrole, ou porque você não está desejando direito. É antes de tudo porque você é um sujeito castrado. Oi, eu sou o André Alves e um sujeito castrado. E eu sou o Lucas Littke, e esse é o segundo episódio da nova temporada do Vibes e Análise, nosso podcast que se desafia a analisar as vibes submersas no inconsciente coletivo. O Lucas e eu somos psicanalistas e pesquisadores e as nossas análises estão no perfil @floatvibes. A gente também tem uma newsletter que você pode assinar na plataforma Substack. Esse episódio conta com o apoio da Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco, bandeiras do grupo DPSP, que se dedicam ao cuidado com a saúde e o bem-estar, e que entendem que saúde mental também é uma parte essencial da qualidade de vida. E a gente também tem agora um grupo de trocas e novidades rolando lá no Telegram. Você já faz parte? É só procurar Float Vibes no Telegram. E se você quer manter essa iniciativa do nosso podcast no ar, pode contribuir através da plataforma Apoia-se e ter alguns benefícios com essa contribuição. Todos esses links estão aqui na descrição do episódio. Então bora lá. André, abre o jogo aí pra gente. Você tem um bom autocontrole ou você se acha um sujeito meio descontrolado? É muito bom como você já construiu essa pergunta, Lucas, porque dentro dela já tem muitas crenças da relação que a gente tem estabelecido com esse autocontrole. Primeira premissa é de que autocontrole é uma espécie de traço de personalidade, ou traço identitário até. Você é uma pessoa controlada ou você é um sujeito descontrolado. Como se o autocontrole não fosse, na verdade, um recurso que a gente tem e é um recurso que não é necessariamente infinito e que talvez vai estar mais ou menos presente em diferentes áreas ou campos das nossas vidas. Não vou fugir da pergunta. Mas, por exemplo, quando a gente está num campo dos exercícios físicos, eu acho que eu sou uma pessoa bastante autocontrolada. Agora,
quando a gente vai para um campo mais do prazer, por exemplo, assistir filmes e séries, eu diria que eu perco bastante o controle e às vezes eu me pego 2:30 da manhã assistindo um negócio que eu nem sei porque eu tô assistindo. E para mim isso também tem a ver com o que eu estava falando antes, que o autocontrole não é um recurso infinito e que cada um de nós vai conseguir ter um determinado limite para um assunto específico. Eu não topo muito essa ideia de que a gente tem que ser hiperdisciplinado ou até que a gente consiga ser hiperdisciplinado em todos os campos da nossa vida. Geralmente, pelo menos na clínica, a gente vê isso com bastante clareza e nitidez. Quando a gente vai nessa hipótese do controle total, isso geralmente estoura. E você, Lucas, qual que é a tua relação com esse tema? Olha, como muitos que estão escutando esse episódio hoje, acho eu gostaria também de ter mais autocontrole. Até porque essa é uma das grandes aspirações do nosso tempo, controlar as suas emoções. É a promessa de muitos coaches e gurus e profissionais de saúde mental, de que as nossas emoções são ferramentas pessoais e que a gente tem que ter condições de aprender a usar elas ao nosso favor, com muito exercício de observação, de autoconhecimento, e não permitir que as emoções negativas nos dominem. Então, você falou de estourar, a gente tem que aprender a fazer alguma coisa com a raiva ao invés de estourar. Ou a inveja que a gente sente de alguém, a gente deveria transformar em força de vontade. Ou se você tem uma paixão muito grande por alguém que te rejeita, você tem que conseguir evitar esse sofrimento. A ansiedade deve ser um gás a mais para você realizar tudo o que você sempre sonhou. Se o ser humano conseguisse controlar tanto as suas emoções, não existiria tanto sofrimento no mundo e a gente viveria inundado de alegrias, prazeres, realizações. Não é o que acontece. A gente não vive assim o tempo todo, ninguém é robô. Então, tem alguma coisa dessa expectativa de poder conscientemente controlar as nossas ações e os nossos sentimentos, que é, no mínimo, algo opressor e que tende a fracassar. Porque também desconsidera que a gente já tem um tipo muito rígido de abafamento das pulsões, que é feito de forma inconsciente, pelo supereu. Que é o princípio da realidade também. A gente aprende ou vai aprendendo, ou espera-se que consiga aprender, que a gente tem que renunciar à satisfação de muitos desses impulsos para conseguir conviver coletivamente. Então tem um nível de autocontrole que já é a condição básica dos nossos dias. Exato, que é já uma condição civilizatória, de poder fazer parte da cultura e da sociedade, que vai nos estimulando cada vez mais a realizar mais feitos e se sentir mais motivado. Eu acho que a gente podia começar esse episódio investigando um pouco desse terreno do motivacional, essa pregação motivacional, as fórmulas, os conteúdos, e que talvez até esse episódio tenha um pouco disso também, por que não? Ainda que para um número cada vez maior de pessoas, a gente vê que esse tipo de abordagem ingenuamente motivacional, ou até opressivamente motivacional, sobre a nossa mente, sobre o comportamento humano, virou às vezes um motivo de piada. Isso para algumas pessoas. Para muita gente ainda é algo bem inspiracional, e talvez sempre seja. Ainda pode ser muito útil, pode ser interessante, mas não numa onda de pregação e de alienação radical. E esse papinho motivacional a gente sabe que é bem antagônico com o campo que a gente mais atua aqui da psicanálise. Mas assim, não é porque a gente é psicanalista que a gente só vai pensar e estudar e respirar psicanálise. Então vamos abrir um pouco a cabeça nesse sentido e investigar essas ideologias, essas abordagens. E apesar de a gente ter um pouco de ranço com essa questão da motivação interna e individual, ela continua sendo uma coisa muito importante. E vai se conectar também com a psicanálise em alguns sentidos. Agora, o que a gente pode pensar meio que historicamente é que ali pelos anos 50 e 70 tem uma disseminação da psicologia popular e do viés da autoajuda, que aí começa a se difundir esses conceitos de mindset, de mentalidade, de crenças limitantes, numa pegada bem comportamental. E aí com os anos 2000, com a internet, essas frases motivacionais vão se fortalecendo, esteticamente, inclusive, midiaticamente, num formato de rede. E isso vai sendo hipersaturado, vai acontecendo a exaustão. Essas imagens
inspiracionais que vão ficando muito caricaturais, até mais deprimentes do que estimulantes, mais enganadoras do que esclarecedoras. E aí, a gente tem essa consagração do sujeito coach, que é muito a partir de uma demanda por desenvolvimento pessoal no mundo corporativo, numa lógica perfeitamente neoliberal, que é esse pensamento que diz que o grande poder não está em Deus, não está na igreja, no acaso, no destino, ou no governo, ou nem na sua empresa. Está em você, está no sujeito. O sujeito é a sua própria salvação e a sua própria desgraça. Tudo cabe a você. E aí você precisa mesmo evoluir, se aprimorar, sair da sua zona de conforto. Só que assim, a gente sabe que dos últimos anos para cá tem circulado melhor em alguns cantos, talvez mais críticos da cultura, mais letrados, essa noção de que a positividade também pode ser tóxica, de que isso de se esforçar e pensar positivo pode resolver tudo, ignora problemas e questões que são do contexto, que são estruturais, e que a gente está pressionando as pessoas individualmente ao seu máximo, e determinando que elas têm que conseguir superar suas dificuldades sozinhas, já que as instituições falharam. E aí vem essa competição também, a competição não só entre os indivíduos, mas competir consigo mesmo. O velho bom torne-se a sua melhor versão. Como se a gente já não tivesse afundando em pressão por performance e por perfeição, com culpa, com autocobrança, como se a gente já não tivesse perdido num salão de espelhos radicalmente narcisista, com um foco no eu futuro, não tanto no eu presente, no resultado, não no processo, enfim, tem muitos desdobramentos aí. E eu até fico pensando, André, será que você que é do campo dos filmes aí, da cultura, será que mesmo depois de um filme como A Substância, ainda que com todo o respeito à importância do filme, ainda estou aqui, mas com esse filme A Substância, será que a gente vai continuar vendo tanto slogan e tanta campanha de academia, de curso, de marca de beleza, dizendo seja a sua melhor versão? Olha, que pergunta boa. Eu vou te confessar que a forma como, pelo menos grande parte da minha bolha internética recebeu o filme, e todos os memes que eu vi, e as críticas, enfim, toda a conversa sobre o filme, apesar de provocar muitas pessoas a olhar para tudo isso com horror, porque é um filme de horror, acabou desaguando nesse mar de ironia compulsiva da internet, de muita gente brincar com "eu tomaria sim a substância". Como se, na verdade, a grande tragédia da Elizabeth Sparkle, a personagem vivida pela Demi Moore, não tivesse sido topar essa mentalidade, mas sim fazer o uso errado da substância. E que, na minha visão, é um símbolo muito poderoso de como a gente vem, inclusive, desenvolvendo uma relação muito perigosa com as substâncias para dobrar a aposta nesse caminho da hiperotimização. Então, eu não sei se vai seguir circulando na cultura com esse discurso, Lucas, do seja a sua melhor versão. Mas talvez o que eu acho que a gente está fazendo é, na verdade, polindo um pouco melhor e talvez convocando outras frases e outras imagens para meio que seguir dizendo e acreditando na mesma coisa. Não é muito otimista, né? Mas a gente já falou disso em um episódio, mas eu tenho pensado muito nessa dupla Elizabeth Sparkle e Brian Johnson, o cara lá do documentário da Netflix, Não Morra, que é o ápice da hiperotimização, de você pode, a ciência está ao seu favor, as substâncias estão ao seu favor, tá tudo aí disponível, desde que você tenha dinheiro para pagar e tempo para investir, para sim, você lapidar as suas melhores características. Eu achei muito boa essa sócio-histórica que você foi fazendo, Lucas, de como essa psicologia da motivação foi se instalando no inconsciente coletivo. E eu fiquei pensando em outro aspecto disso, que é como a cultura do trabalho e os ambientes corporativos também contribuíram para isso. Essa passagem que a gente foi fazendo cada vez mais intensa do controle externo para o autocontrole. Como essa lógica bastante presente em muitos RHs de empresas passou a ser, principalmente numa cultura da autonomia, de que os colaboradores não precisavam mais ser controlados por um contrato, mas sim por um laço moral de confiança e comprometimento mútuo.
Sabe aquele discurso presente em algumas empresas de não importa a hora que você entra no trabalho ou que você sai do trabalho. O importante é que você entregue o que você tem que entregar. O que a gente sabe, depois de um tempo consumindo ou bebendo esse suco, é que, na verdade, não importa que horas você entra e sai, o que importa é que você trabalha o tempo todo. Mas o que está atrás dessa conversa toda, ou embaixo, ou na entrelinha? É uma troca do vigiar e punir para o autocontrolar, motivar e envergonhar. Que é se você não consegue cultivar essa disciplina e manter-se motivado a ponto de entregar excelência o tempo todo, você deveria ter vergonha. Ou seja, você não vai ser punido e culpado, você vai ser envergonhado. Mas eu não estou disposto também a só bater na motivação. Não, de forma alguma. Até porque a gente fala disso em alguns lugares, Lucas, tem um traço muito presente no Brasil, inclusive, que é essa espécie de otimismo crônico, que muitas vezes escorrega para uma positividade tóxica, mas que em muitos casos é tudo que muita gente tem. Nos salva também. Exato. Nos condena. Sabe essa cultura do bom dia no Brasil? Todo dia Ana Maria Braga e uma série de tiktokers e pessoas no Instagram vão nos dar uma mensagem do dia para ver se a gente consegue vencer as batalhas. Até de fé também. Tem alguma coisa aí que está relacionada a, bom, beleza, tá tudo na conta do indivíduo, é tudo que a gente tem, mas pelo menos alguma coisa boa pode sair disso aí. Você falou também dessa reação ou de uma espécie de tomada de consciência que a gente vem tendo nos últimos anos, de que não dá também para só topar esse discurso totalizante. E aí a gente vê algumas falas se produzindo que são um pouco mais novas, esse espírito de eu fiz o que deu, de tem dias que entregar o mínimo já é o seu máximo, Sim. de que não vai dar para necessariamente ser o melhor, mas vai dar para ser talvez o suficiente. E aí eu achei muito interessante você citar a substância, porque eu estava pensando, antes da gente começar a gravar, no discurso da Demi Moore no Globo de Ouro, em que ela fala sobre como pessoalmente ela experimentou tantos anos desse discurso de você não é o suficiente ou já era para você. E aí ela dropa uma frase de efeito, que você gasta tanto tempo se preocupando com atingir as medidas, mas se você deixar de lado a fita métrica, talvez você consiga ser mais feliz. Não é exatamente isso que ela disse, mas eu tô trazendo o que eu lembro. Que para mim é uma passagem do tempo que mostra pra gente que alguma coisa tá tentando virar. Ou as pessoas estão tentando encontrar algum tipo de alívio e aceitação nos limites, nas pequenas vitórias, e que esse é um discurso que gera interesse, que desperta interesse. E não só uma motivação desmedida e um pouco alienada e alienante, para não dizer psiquicamente massacrante. Faz sentido? Faz sentido, André. Tem uma complexidade para conseguir navegar o que são as nossas obrigações, os ideais que a gente tem sobre a gente, o que colocam na gente, e o que nos dá realização, ou prazer, ou alívio. E eu penso que não tem como a gente abrir esse tema do autocontrole sem entrar nessa história da dopamina. Sobre a cultura da dopamina. Ou seja, sobre ciência, mas também sobre o que a gente faz da ciência e o que a ciência faz com a gente. Porque, só para retomar um pouco o que o sociólogo Bruno Latour diz, ou dizia, a ciência não é uma atividade neutra, ela é uma prática social que está culturalmente situada. Então, longe de mim aqui ser anti-ciência, anti-vax, qualquer loucura negacionista, anti-dopamina, qualquer coisa assim. Mas o ponto aqui é que sempre que a gente escuta um discurso científico, a gente tem que lembrar que ainda assim tem um discurso. Não é porque alguém usa um termo científico para falar alguma coisa e tem uma palavra científica no meio, ali uma substância, um negócio que a gente tem que aceitar tudo que nos falam. Primeiro, acho que vale esse alerta. E a gente vem acompanhando esse interesse crescente, uma visibilidade maior para a neurociência nos últimos anos, né? E vários efeitos disso. Entre eles, um grande hype para toda essa história da dopamina. E aí tem uma certa idolatria que a gente tem que olhar com atenção. E antes de sair falando e reproduzindo um monte de bobagem
ou de simplificações que são meio tolas. Então, assim, eu não sou neurocientista, existem muitos podcasts aí de neurociência muito legais para a gente escutar, mas indo pelo básico, para a gente pensar nesse tema do autocontrole, para começar, a dopamina é um neuromodelador. Então, é uma substância que vai nos ajudar a escolher e decidir o que fazer, ou ainda ajudar o nosso cérebro a escolher. E a gente é quem nessa cena? A gente é o sujeito por trás, observando a gente mesmo tomar decisões. E aí qual que é o nosso senso de agência nisso? Isso é bem mais complexo. Mas o importante para a gente lembrar é que a dopamina não é exatamente apenas sobre buscar o prazer mais fácil e imediato possível, do tipo pegar o celular e ficar imerso num transe ali de entretenimento ou distração ou até tédio. Essa é uma visão muito reducionista da dopamina que vem circulando por aí. Porque a dopamina vai nos ajudar, na realidade, a decidir o que fazer, mesmo que isso exija mais esforço da gente. Como, por exemplo, sair para fazer uma corrida na rua. Você sair para correr, fazer um exercício, é porque você enxerga o valor nesse esforço. Mas para a percepção de valor, a gente vai ter que se forçar um pouco antes para o nosso cérebro aprender na experiência o valor que isso tem. E aí aumentar a nossa disposição, a nossa capacidade de manter uma certa constância. Então, ela vai nos dar a motivação para agir. Olha o tema da motivação aí, voltando. Então, não é exatamente só apenas sobre prazer, mas sobre motivação. Porque se a gente pega aquele experimento bem clássico do ratinho, que você bloqueia a dopamina nele, ele não vai mais fazer o esforço de apertar o botão lá ou girar a manivela para conseguir o alimento que tem mais açúcar. Ele vai no que é menos prazeroso mesmo. Ele vai no que é mais fácil de alcançar. Então, a dopamina em si, ela não é só a nossa amiga ou inimiga. A questão é mais multifacetada do que isso. Porque existe um sistema de recompensas no cérebro que é mais complexo do que picos de dopamina. No Nação Dopamina, por exemplo, a Anna Lembke vai explorar muito bem essa ideia de que a gente vive num mundo tão hiperestimulante que o excesso de prazer tem nos levado à compulsão e também à depressão, e à dependência e aos vícios. E aí a gente pode começar a traçar um paralelo muito interessante com prazer e gozo, pensando na psicanálise. Porque o que se fala mais hoje em dia é que a cultura atual superestima o prazer imediato, o fast food, as notificações, e subestima as recompensas a longo prazo. E aí o que a gente teria que fazer é um detox de dopamina. Só que o cérebro não funciona como um sistema de acúmulo e limpeza de dopamina. Não é exatamente isso. Ou não é só isso. Então, a dopamina foi sequestrada por uma ideologia. Porque o papinho de dopamina frequentemente cai num lugar muito acusatório de que se você não é produtivo ou se você não está conseguindo mudar de vida, é porque você está viciado em prazeres fáceis. E aí a gente faz o quê? A gente culpabiliza o indivíduo. Esses dias eu fiquei olhando um funcionário de limpeza de rua da prefeitura aqui do Rio, sentado na pedra do arpoador, numa pausa de trabalho, vendo o pôr do sol. Mas, na verdade, ele não estava contemplando o pôr do sol no mar, curtindo aquela beleza, aquela paz, o silêncio daquele momento. Ele estava absorto jogando o jogo do tigrinho no celular. Que imagem, hein, Lucas? Que imagem. Tá tudo aí, né? Puro suco de Brasil 2025 nessa cena. E aí você pensa, o cara já tem um trabalho precário, ganhando uma miséria de R$ 1.200. E você ainda quer que ele culpe a si mesmo por não ter autocontrole de conseguir se manter longe daquele vício, que não só dá algum prazer, mas também uma esperança para ele de fazer uma grana a mais no mês. Então, olha como a pregação do autocontrole pode ser moralista e excluir fatores sociais, econômicos ou mesmo simbólicos. E esses são fatores que vão influenciar muito mais a nossa motivação e o nosso bem-estar do que só a tal da dopamina. Muito bom, Lucas. Quando a gente está falando sobre autocontrole, tem uma espécie de duplo dessa função que é a autocrítica. E parece que essa motivação ela só consegue se manter constante desde que a autocrítica seja bastante intensa e frequente. Para ir te deixando na linha, te mantendo motivado. Sim. Não come besteira, não fica preguiçoso, não deixa de fazer o que você deveria fazer, enfim.
O Adam Phillips, aquele psicanalista britânico que você sabe que eu gosto bastante, tem uma hipótese muito interessante sobre essa autocrítica virulenta e predatória que se tornou um dos nossos maiores prazeres. Porque a gente fala muitas vezes sobre esse tempo do gozo como se a troca tivesse sido simples, no lugar do nosso superego nos dizer faça isso, do contrário você deve se sentir culpado, para seja feliz e goze ao máximo tudo que você puder e o tempo todo, mas como se o superego não fosse mais uma instância que está, bom, a serviço de uma autocrítica. O Phillips vai construir uma hipótese bastante masoquista de como essa instância psíquica retira um prazer muito sádico desse jogo. Como se a gente vivesse uma espécie de síndrome de Estocolmo do superego. A gente está continuamente, ainda que inconscientemente, meio que mutilando o nosso próprio caráter. Porque essa instância psíquica está nos dizendo o tempo inteiro que a gente deveria abandonar isso, ou fazer aquilo, ou seguir por essa direção. E isso parte de um pressuposto que não é tão positivo, afirmativo e cheio de amor quanto as mídias sociais gostariam que a gente acreditasse. Pelo contrário, existe um alto nível de violência interna que às vezes é bastante implacável e que nos diz: você não sabe nada, porque você está tentando fazer uma coisa que você não deveria estar fazendo. O que você deve fazer é isso aqui. A tirania do superego, o Phillips vai dizer, acaba fazendo uma redução da nossa complexidade, como se a gente só pudesse viver segundo uma única interpretação, que muitas vezes é bem limitante. E a gente vai se convencendo que o imperativo motivador está nos direcionando para o único caminho possível, ou melhor, para o caminho do bem, porque o caminho do mal seria não seguir a motivação e se entregar à preguiça absoluta, à inutilidade total. Sim, como se isso fosse a nossa natureza humana, como se eu tivesse que lutar contra a nossa natureza humana, que é relaxada demais, Exato. preguiçosa demais. E o controle vai para aí mesmo, ele vai para um aspecto de fiscalização, de monitoramento, de vigilância. E como a gente tem todo um aparato tecnológico hoje que nos convoca cada vez mais a ocupar esse lugar superegóico e implacável com a gente mesmo, em busca de um eu ideal que está para sempre perdido porque ele nunca existiu. E a ironia é que tudo isso cristaliza um senso de si que é muito reduzido. E aí o superego está a favor de cortando tudo que não faz parte desse, aspas, senso de si, antes que a gente tenha a chance de pensar um pouco melhor no processo dinâmico que é construir o nosso self. A gente topa essas imposições sem se dar conta de como é redutivo demais. Como se o superego, sozinho, como instância psíquica, soubesse a verdade sobre nós mesmos. Para onde que a gente vai nessa linha de pensamento? Para um endeusamento dessa instância psíquica dentro de nós, a ponto da gente começar a gostar do jeito que a autocrítica nos faz sofrer. Porque para tudo isso funcionar, a gente precisa partir do pressuposto que todo dia a gente vai viver pelo menos uma quantidade suficiente de autodesapontamento. Todo dia a gente vai falhar. E com essas falhas a gente vai ter que conseguir se criticar o suficiente para no dia seguinte levantar e fazer melhor. Numa análise, é muito interessante a gente questionar esse sistema, porque numa análise o que a gente está fazendo é exatamente tentar oferecer novas interpretações e fugir um pouco desses dogmas do superego. É como se uma análise fosse uma espécie de rebelião silenciosa contra o império da autocrítica. Porque a gente vai furando aos poucos, construindo aos poucos novas interpretações que vão desaturando essas certezas tão sádicas do superego. Porque pensa, se tem uma instância dentro de nós que tira prazer exatamente de nos punir, é um jogo de sadismo muito elaborado. A questão é que, como diz o Phillips, a gente extrai prazer dessa autocrítica e se tem uma coisa que, como analistas, a gente sabe, é que as pessoas são muito boas em defender as suas formas mais distorcidas de obter prazer. Por isso que não adianta dizer para alguém que é crítico demais, relaxa, não seja tão duro com você mesmo. Porque essa é uma maneira muito frontal e bastante ingênua da gente atacar um mecanismo sádico, um mecanismo que tem muito prazer. Claro, a nossa intenção jamais é eliminar totalmente a autocrítica, porque a gente precisa de um pouco de autocrítica para nos manter menos maníacos.
para a gente não cultivar a crença de que a gente controla tudo e todos. Mas um trabalho minimamente implicado na saúde mental é a gente tornar a autocrítica mais imaginativa e menos rancorosa, mais no campo da fruição e menos no campo da punição. André, tem um caminho interessante que você está vislumbrando aí, mas dando uns passos para trás, para a gente não perder também um pouco do fio da meada do controle, o controle é tão necessário e útil porque ele vai estabelecer os limites. Isso, com certeza, é bem importante. Tem a ver com regulação, com moderação, com contenção, dessa mania que você falou aí, ou de evitar os exageros, a impulsividade. Mas até onde será que isso é algum tipo de educação e regulação que é necessário, que nos torna supostamente pessoas melhores? Queremos ser pessoas melhores. E onde que começa a inibição ou a repressão dos impulsos de uma forma que, claro, puxa para neurotização. Só que a questão é até onde essa neurotização é necessária ou pode se tornar, digamos, castradora demais com a gente mesmo. Ou até onde isso é bom ou não para o sujeito, para aquele sujeito, para aquele impulso, para aquele momento. Então tem muita singularidade para a gente investigar e não ficar nessa dicotomia muito simplista de autocontrole ou descontrole, porque é tudo muito dinâmico. O dinamismo é a chave do entendimento de tudo isso, porque é o que está na metáfora do Freud, do cavalo e do cavaleiro, que representam as instâncias psíquicas. Então o cavalo como id, o cavaleiro como ego, e o sujeito em si é tanto o cavaleiro quanto o cavalo. O cavaleiro, enquanto essa parte racional e consciente, está tentando administrar ali pulsões inconscientes do id, que são representadas pelo cavalo. Mas ele não faz isso de forma a imobilizar completamente o cavalo. Ele precisa do cavalo, mas ele também não pode perder a rédea da situação. Ele usa a força do cavalo para se movimentar e chegar onde ele deseja. Então, não é sobre um controle absoluto, mas algum tipo de domínio. E aí tem uma noção de ritmo, de velocidade, de direção, de ajustes finos que a gente tem que fazer ao longo do percurso. Por isso que são forças dinâmicas. Porque cavalo e cavaleiro formam uma unidade que tem que ter dentro de si alguma harmonia, alguma dança. Não pode ser só conflito. Não pode ser uma disputa de poder entre as duas partes. A gente luta contra alguns hábitos, a gente luta contra alguns impulsos, a gente luta contra alguns desejos também, mas até onde? Em nome do quê que a gente faz tudo isso? E aí, num certo sentido, pode ser mais interessante a gente pensar na busca por aceitação do que busca por controle. Tem até a história da terapia de aceitação, que é uma abordagem psicológica de ajudar as pessoas a aceitarem suas experiências internas, seus pensamentos, suas emoções, ao invés de ficar lutando só contra elas. E de entender que eventos mentais não são verdades absolutas, que é criar esse distanciamento com o que você está pensando ou sentindo, um espaço que gera consciência. Então, ao invés de eu sou um fracasso, é aprender a perceber eu estou tendo o pensamento de que eu sou um fracasso. Eu estou percebendo que eu estou tendo um pensamento. Dando um pouco mais de espaço para ter alguma margem de escolha e de transitoriedade nisso. E não sofrer com essa identificação tão radical e imaginária com os nossos sentimentos. Porque eles passam. Eles até podem estar aqui de novo e de novo e de novo, nos perturbando. Mas eles passam também. E aí, para isso, a gente tem que conseguir desenvolver um tipo de atenção que, dentro do possível, consiga observar tudo isso. E observar se observando, para então tomar decisões. Eu gosto de pensar no processo analítico como essa... Aqui eu estou fazendo uma grande mistureba entre o Winnicott e o André Green, mas para a gente pensar no processo analítico como esse lugar terceiro que a gente constrói, em que a gente consegue observar as dinâmicas que estão se desenvolvendo dentro da nossa mente e como isso impacta as nossas ações, as nossas relações, mas é um lugar para a gente poder observar e pensar, e não um lugar para a gente ser tomado e agir. E sentir também. De novo, voltando para a neurociência. E a gente tem que lembrar e pensar que se tem alguém aí que acha que neurociência e psicanálise são campos de estudo opostos, tem realmente muito para estudar e se atualizar. Porque tem coisas muito alinhadas.
E se a gente pega para analisar como que a gente toma decisões, que aí tem, enfim, uma parte no cérebro, que é essa bem atrás da testa, aqui na frente, e que as decisões são tomadas tanto de forma racional como emocional. A própria neurociência defende que emocional e racional não são opostos, que são complementos, e que um lado trabalha junto com o outro. Não tem nada daquela história de lado do cérebro, direito e esquerdo, nem vamos entrar nisso, porque é bobagem. Uma leitura mais emocional, ela avalia como que a gente vai se sentir diante de uma decisão, ou como que o outro vai se sentir. Tem mais a ver também com o desejo. E aí existe um lado mais racional também, que é sobre como ideias e ações estão encadeadas numa lógica que nos faz compreender que as nossas ações têm consequências. Então, o ponto aqui é que a gente faz uso dos nossos afetos e desejos para gerar raciocínios. E a gente também raciocina para tentar entender e realizar os nossos desejos. E aí, o autocontrole seria, então, rebaixar e reprimir emoções que estão indo contra decisões racionais que você está tomando ou tentando tomar. De certa forma, sim, a gente faz isso. Mas tem um risco também, porque tem um cuidado aí. Para onde que vão essas emoções reprimidas? Elas desaparecem de boa? Elas vão para o inconsciente? E se elas nunca mais forem olhadas, reconhecidas, elaboradas, elas vão sumir? Ou vão virar um sintoma? O problema é quando a gente se engana que a gente vai ganhar em tudo, que a gente não vai perder nada, que é essa eficiência máxima, custo mínimo, mas toda escolha tem um custo, tem uma renúncia. Tem alguma coisa que a gente vai ter que olhar também, nem que seja em outro momento e em outro contexto. Muito bom. E é exatamente por isso que, quando a gente pensa numa perspectiva de uma psicanálise mais social, é muito ingênuo quando a gente pensa que a gente vai conseguir lidar com a grande crise de sentido do contemporâneo apenas, e muitas aspas nesse apenas, diminuindo o volume de horas que as pessoas trabalham. Porque toda ação tem uma reação, e a gente sabe que períodos estendidos de hiperfoco vão ser seguidos necessariamente por períodos de exaustão em que o sujeito não consegue fazer muita coisa. Então não adianta a gente colocar as pessoas durante 5 dias num massacre cognitivo da hiperprodução e do super desempenho e achar que em 2 dias elas vão estar recuperadas. Não há final de semana, não há droga, balada, curtição, maratona de série ou viagem perfeita ou mesmo 48 horas no sofá capaz de fazer o sujeito se recuperar. É, porque aí tem uma fadiga mental também, que o nosso cérebro vai sendo exposto, e aí não tem como pensar em autocontrole. É claro que você vai reagir mal emocionalmente, do tipo explodir de raiva, se você estiver operando sempre no limite. Se você tiver com privação de sono, por exemplo. Ou não tem como você falar em força de vontade se você está com o seu sistema de dopamina todo zoado. Quem sofre ou já sofreu num vale de uma depressão, de um quadro depressivo, sabe o que significa isso. Você fica na cama, não é por falta de vontade ou por falta de Deus. Então, tem uma idolatria da mente aí que a gente tem que questionar se ela não está se sobrepondo, de fato, aos nossos sentimentos. Tem uma coisa, Lucas, que eu observo bastante quando a gente está lidando com casos de burnout, que é como esse super desempenho, e que muitas vezes tem que ser muito autocontrolado, né? Porque o sujeito do burnout está o tempo inteiro operando nesse limite para conseguir entregar ao máximo, vai ter que conseguir entregar o mínimo para si próprio. Dedicar tudo ao trabalho, se derramar inteiramente no trabalho. E aí surge uma formação sintomática, vou colocar aqui entre algumas aspas, de um alto nível de procrastinação nesses sujeitos. Ou seja, vai se formando um prazer em adiar, em deixar para depois, em não fazer agora. Claro, é um prazer muito gozoso, porque vai fazer o sujeito experimentar uma boa quantidade de dor ou de desprazer. Mas é uma satisfação substitutiva, bastante obsessiva, vale a gente colocar uma nota de rodapé aqui, mas uma espécie de defesa evitativa mesmo. Bom, já que eu não controlo nada na minha vida, já que eu tô me sentindo tão controlado na minha vida em tantos campos, a procrastinação como um espaço mental em que eu posso evitar e adiar. Ah, mas dá tão errado também, gera tanto sofrimento, né? Totalmente. Dá pra gente falar um episódio inteiro sobre como a procrastinação chega na clínica num lugar muito dolorido e muito paralisante. É, e aí fica essa
Pergunta: procrastinação então é falta de autocontrole? É falta de disciplina? Até pode ser, É falta de motivação? mas pode ser também muitas outras coisas. Tem toda uma discussão sobre procrastinação que é não ser necessariamente uma questão de preguiça ou uma questão de mal administração do tempo, mas também sobre essa idealização a respeito dos nossos feitos. Então a gente não faz para não ter que se haver com os resultados. E aí dá para jogar a história do perfeccionismo, né? Você não começa a fazer porque a expectativa de realização está muito alta, ou de autoestima, tanto de baixa autoestima, que é você não faz porque você acha que vai falhar, não quer enfrentar esse fracasso, ou mesmo de uma autoestima meio delirante, que é, bom, eu tenho medo de me colocar à prova, e ver que não ia fazer tão bem assim, que não ia ser tão rápido assim como eu achei que ia ser, que não era tão fácil assim. Tenho medo do fracasso, mas também tenho medo do sucesso, porque você vai aumentando seu nível de exigência e aí você tem metas ainda maiores para atingir. Então, o que é imaginário nisso tudo? Ou mesmo o que é narcísico? Tudo isso pode ser explorado subjetivamente. Porque, claro que tem os fatores objetivos, tem todas as recomendações, assim, de não, então você tem que quebrar uma tarefa complexa em tarefas menores, ou você tem que conseguir só dar o primeiro passo, e aí você pode fazer uma contagem regressiva para sair da inércia, ou identificar os horários do dia que você é mais produtivo, estudar o ambiente, os estímulos externos, tudo isso num viés mais cognitivo e comportamental, sim, pode ser muito eficaz, ou mesmo você colocar um prêmio para o cumprimento da sua tarefa. Um prêmio extra, porque o prêmio que já existe, ou ele está muito distante, abstrato, não está sendo apelativo o suficiente. Então, tudo isso é muito válido, mas é um fenômeno mais complexo, e que gera sofrimento, e que gera perdas reais, do tipo você perdeu seu emprego, e também perdas simbólicas. E essas a gente pode explorar num campo mais subjetivo, que são fatores externos e internos que têm que ser pesquisados e elaborados para a gente tratar esses casos. Acho bom esse ângulo da procrastinação na chave da perfeição, Lucas, porque para mim está muito ligado a um fenômeno muito presente e atual, que é a idealização compulsiva. Claro que todo mundo precisa de expectativas, do contrário não tem vida possível. A gente precisa de fantasia, e aí juntando com Lacan, esse é o grande paradoxo do nosso desejo. É a gente querer algo, se dar conta de que esse algo não vem do jeito exato que a gente espera, se contentar com o que a gente tem versus o que a gente esperava, mas seguir em busca de algo. Onde é que a gente se enrosca no contemporâneo? Na inalcançabilidade das expectativas, nesses ideais muito inatingíveis, nessa posição muito paradoxal de que a gente está, muitos de nós, numa era tão mediatizada, que os nossos ideais circulam numa velocidade alucinante, porque a gente fica mesmo alucinado. Por um lado, esses ideais hipersaturados circulam nas nossas telas e nas palmas das nossas mãos, dando a impressão de que eles são alcançáveis, e por outro lado, como a imagem nos trai, antes mesmo da gente conseguir formar o nosso ideal, a cultura já está nos dizendo que a gente não vai chegar tão longe quanto aquele ideal. Então é melhor nem tentar, porque vai passar vergonha. E aí tudo que ainda nem é sólido se desmancha nas telas, e o sujeito paralisa. E é exatamente aí que está grande parte dos relatos de procrastinação no tempo atual e que tem essas perdas simbólicas e perdas materiais das quais você está falando. A gente não precisa nem ir tão longe quanto perder o emprego. Eu quero aprender a cozinhar, mas antes de entender onde eu quero chegar e onde eu posso chegar, eu já compreendo que eu não vou conseguir ser instantaneamente o MasterChef. Eu quero começar a correr, mas os corpos trincados e a vida da influenciadora de wellness que corre todo dia na praia, ai, melhor nem tentar, melhor nem começar. Ou eu sei que eu gostaria, mas eu não consigo. O que eu estou propondo aqui? Que a gente possa pensar na procrastinação como uma espécie de condição em que a gente está doente de ideal. Os nossos ideais muito ambiciosos, muito inatingíveis, muito saturados, estão nos adoecendo. E isso é muito mais sério do que a gente pode imaginar, porque vai produzindo uma paralisia no sujeito. Um ideal que, no lugar de incentivar o sujeito, de fazer uma dupla com a fantasia, estimular o desejo, entra como um congelamento da possibilidade, uma inviabilização do possível.
E aí isso vai alimentando um descontentamento e uma insaciabilidade tão crônicas que o sujeito contemporâneo vira uma máquina de reclamação e insatisfação. Porque tem isso, né? A queixa de quem procrastina é um lance muito impressionante. Reclama sem parar. Porque o excesso de ideais não deixa o sujeito andar. Paralisa o cavalo que a gente falou lá atrás, ou a imagem que você trouxe. E aí não consegue experimentar, não consegue começar, não consegue progredir. Pelo contrário, fica preso. E aí vem essa lamúria, uma espécie de pedido de socorro. Me tira dessa prisão de ideais, ou me tira dessa sentença de autocontrole que, na verdade, não está conseguindo produzir muita coisa na minha vida. Quer dizer, está produzindo paralisia. Para expandir a nossa escuta, a gente convidou o Thiago Guimarães, que é roteirista, produtor de vídeos, e você talvez conheça ele como Hora Thiago, um canal onde ele fala sobre cultura pop e comportamento. Eu vejo essa lógica de produtividade e de performance também como uma exacerbação mesmo da crise capitalista, um sistema que se alimenta de crises e que coloca em todos nós uma lógica quase que militarista de produtividade, da gente continuar produzindo constantemente, da gente ter esse tipo de disciplina que remete bastante a uma lógica militarista, onde a gente tem que estar sempre produzindo o tempo inteiro, a gente tem que ser esse cidadão produtivo e consumista. A gente tem que estar produzindo, a gente tem que estar consumindo. Muitas vezes ela aparece com um verniz de natureza, um verniz de mindfulness, espiritualista, mas quando você vai removendo esse verniz, é uma lógica militarista, uma lógica produtiva, onde a gente tem que estar sempre produzindo. Essa coisa do autocontrole é interessante para mim porque tem algumas obras que estão saindo nos últimos tempos que colocam em crise essa ideia do autocontrole. Uma que eu me lembro agora é o próprio filme A Substância, que uma boa parte da trama parte de uma premissa de um suposto autocontrole da personagem. Então ela precisa usar essa substância para poder ser jovem, bonita e ter espaço na indústria, mas essa substância precisa ser administrada com harmonia, com equilíbrio e com um autocontrole que a personagem não consegue ter, porque é um autocontrole que é inatingível. Esse equilíbrio não é um horizonte atingível, não é um horizonte possível. A substância vem como um produto que a gente consome, no caso, ela compra uma substância, tem uma marca, tem um rótulo, é um produto da indústria que demanda um autocontrole. Ela tem que fazer esse controle sozinha. Ela sozinha tem que usar esse produto de um jeito que seja controlável, que seja administrável, que seja harmônico, que seja equilibrado, num contexto onde ela está lidando com uma angústia que não é uma angústia interna, necessariamente. É uma angústia proporcionada pela indústria do entretenimento. É uma angústia proporcionada pela sociedade patriarcal. Ela é uma angústia proporcionada pelas dinâmicas de gênero que são potencializadas, impulsionadas dentro dessa indústria do entretenimento. Como que esse autocontrole é algo atingível? Não é. E o filme trabalha com essa ideia, ele expande essa ideia do autocontrole como algo que não é possível quando a gente está lidando com questões que não são meramente individuais. Uma outra obra que eu estou me lembrando agora é a série Ruptura, que está na segunda temporada agora, e a premissa da série é um procedimento cirúrgico que os personagens fazem, onde o resultado desse procedimento é que tem uma separação entre a sua persona que trabalha e a sua persona que descansa, que vive a sua vida fora do trabalho. Então, no momento que você entra na firma, você não lembra da sua vida do lado de fora, no momento que você sai da firma, você não sabe o que aconteceu dentro da firma. E existe um pretenso equilíbrio entre essas duas facetas aí da sua vida e uma grande parte da série, né? A série aborda várias questões, mas uma grande parte da série envolve esse, vamos dizer assim, vazamento entre essas duas personas. Uma vai entrando na outra de alguma forma e existe uma discussão sobre as autonomias de cada uma dessas pessoas e tudo mais, mas também parte dessa ideia de um equilíbrio que não é atingível, essa harmonia que não existe. A gente pode fazer uma leitura dessa harmonia como a harmonia do capitalismo. Então, quando a gente entra num trabalho,
independente do modo, do formato de trabalho, se é um contrato formal de trabalho, né, onde você tem a sua carteira assinada e trabalha uma quantidade de horas por dia, seja no formato de prestação de serviço ou alguma outra configuração, demanda-se que o equilíbrio seja atingido entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Existe esse discurso que vem empacotado em cards de Instagram, que vem empacotado em letras bonitas, em livros motivacionais, que a gente precisa administrar a nossa vida, que o burnout que surge, por exemplo, em situações de exploração trabalhista, é algo que precisa ser administrado internamente. É um equilíbrio que você precisa ter. Você não pode trabalhar demais e estragar a sua saúde, porque se você estragar a sua saúde, como é que você vai trabalhar? Então, é um ciclo que não se fecha. Parece que o ciclo se fecha, mas é um paradoxo. É um completo paradoxo. O nosso descanso ele tem que ser produtivo. O nosso descanso tem que ser produtivo para que a gente esteja disposto no dia seguinte. Então, o autocontrole, a narrativa do autocontrole é uma narrativa de exploração, é uma narrativa que internaliza essas questões, que internaliza dinâmicas exploradoras no trabalho, que internaliza o nosso lugar, as nossas patologias sociais em algo que é administrado sozinho. Autocontrole, você sozinho controla, você sozinho encontra o equilíbrio. Um equilíbrio que não é atingível porque a gente está falando de dinâmicas de desigualdade, de dinâmicas desiguais, de dinâmicas de exploração. Como é que eu sozinho vou lidar com uma situação onde tem uma dinâmica de exploratória, onde eu estou sendo explorado? Mas eu vejo esse autocontrole como uma dinâmica exploratória, como uma grande injustiça contra a pessoa comum que precisa trabalhar, que precisa se sustentar e que sofre com as angústias psíquicas dessa exploração, de você não ter tempo, de você ter o seu sono reduzido, de você não ter tempo de viver em comunidade, de viver com a sua família, de você não ter tempo de sair com seus amigos, de você não ter tempo, dinheiro para viver as outras partes da sua vida que não são trabalho. E aí isso adoece a gente. Então a gente vai se isolando de tudo, de todos, e a gente internaliza todos os nossos problemas como algo que a gente sozinho resolve, e ainda mais, que a gente sozinho resolve através do consumo. Resolve comprando um floral, resolve pagando um plano de saúde que vai cobrir, vai te possibilitar fazer algum tratamento, resolve fazendo skincare, resolve comprando livro motivacional, coloca todas as nossas angústias no prisma desse autocontrole que é atingido através, não é atingido, né? É supostamente atingido através do consumo. Então a dinâmica é meio essa. E eu acho que isso na cultura pop está muito refletido na figura do escolhido, do herói que tudo resolve, do herói sozinho que se destaca na frente da multidão, do herói que precisa fazer um grande treinamento, se privar de um monte de coisa para poder atingir o status de herói, que passa anos treinando, que medita, que fica recluso da sociedade, da sua comunidade, porque precisa treinar para ser o melhor herói que tem, o herói que vai atingir o seu potencial completo, o Super Saiyajin, ou o Guerreiro Jedi lá do Star Wars. Muitos desses heróis da cultura pop que moldam o nosso conceito de herói, que é um conceito de herói burguês, porque tá ligado a essa narrativa do herói romântico burguês, que é o herói que tudo resolve sozinho, e o herói que sozinho, romântico burguês, é o herói que ele vive sozinho as dores do mundo. Ele é uma metonímia do mundo. Ele vive as dores do mundo e ele resolve sozinho as dores do mundo, ou não resolve. No caso da narrativa romântica burguês, muitos desses heróis tiravam a própria vida. Então, só isso já coloca em xeque uma série de questões aí que a gente precisa pensar sobre o que são as dores do mundo e por que todas essas dores não cabem em uma pessoa só. A primeira coisa que o Thiago pegou e que me interessou demais, Lucas, é essa ideia de verniz. Porque eu fiquei pensando em como o verniz é esse produto que protege e embeleza superfícies. Madeira, piso, móveis. Essa película protetora. E aí, juntando com o que eu falei antes sobre ideais, eu penso que o autocontrole também está nesse campo do verniz demais. De um verniz de alta produtividade, desempenho, melhor versão que acabam sendo intoxicantes e que acabam, inclusive, corroendo a nossa matéria subjetiva. Enfim, nos corroendo.
No vídeo que o Thiago fez sobre produtividade na era da inteligência artificial, um vídeo muito bom, inclusive, para vários temas que a gente já falou aqui no Vibes e Análise, ele fala desse sentimento de otimismo moderado ou de um realismo meio derrotista que muitos de nós temos tido em relação à tecnologia. E como muita gente vai usar ferramentas de inteligência artificial como uma forma de autoaperfeiçoamento. Para escrever o melhor e-mail, para saber qual tem que ser a melhor rotina, como tem que ser as mensagens para se comunicar com outras pessoas. Só que tudo isso chega antes do questionamento. Promove uma paralisia na nossa forma de pensar. E eu acho que o autocontrole está exatamente colocado nesse campo. A gente está tão obcecado pela ideia de que a gente tem que atingir a versão mais correta, ou mais produtiva, ou mais implicada, que a gente esquece de se perguntar se, peraí, eu realmente quero fazer isso? Eu consigo fazer isso? É possível? É interessante? Quando a gente está falando de uma clínica mais no campo da obsessão, você sabe, é muito difícil a gente furar todos esses dogmas para conseguir chegar numa zona um pouco menos controlada e apertada para conseguir pensar em, bom, mas o que é interessante para você? Para além de tudo isso que te disseram que você deveria ser, que você repete todos os dias que deveria fazer. Essa desintegração entre o pensar e agir, que ou fica totalmente no campo do pensar e não se consegue agir, ou escorrega totalmente para o campo do agir sem conseguir pensar. Legal, André, você colocou um cenário interessante aí sobre o contemporâneo. Mas eu também queria trazer um tema aqui que não tem como a gente falar de autocontrole sem voltar para a Grécia Antiga, Lá vamos nós. que é essa história dos estoicos e do estoicismo, que entrou num hype muito forte aí esse ano passado. O que é o estoicismo? Essa escola, uma doutrina filosófica, lá da Grécia Antiga, que surgiu por volta de 300 a.C. Então, isso não é a Grécia clássica, é a Grécia helenística, que é menos sobre o social, política e mais focada no indivíduo, o que explica por que isso é tão atraente hoje em dia. E é sobre essa suposta arte de aprender a viver. Obviamente, como a gente poderia imaginar, tudo isso foi criado por homens e alguns nomes que a gente conhece por aí, o Marco Aurélio, Epiteto, Sêneca, e a origem do estoicismo está em como lidar com o que a gente não tem controle. Que foi quando o Zenão, que era um comerciante muito rico lá, naufragou e perdeu tudo e ficou numa ilha. E aí o que os estoicos vão defender é que a gente não pode controlar a maioria dos eventos externos, mas a gente pode controlar as nossas reações a eles. Legal, mas será que pode mesmo? Aí lascou, né? Isso está bem em linha com essa abordagem de que o segredo para uma vida boa é aceitar o que não pode ser mudado e focar no que está ao nosso alcance. Certo, mas como diferenciar isso? É basicamente impossível se não colocando a mão na massa e, às vezes, quebrando a cara. Para a psicanálise, tem um pouco a ver com a castração, como a gente já falou, com o Édipo. Não, você não vai poder tudo. Não vai poder ter tudo. Se tornar adulto é entender que você não vai ser para sempre uma criança que chora e tem todas as suas necessidades e desejos atendidos. Chorar não vai adiantar. Então, é aprender a lidar com as frustrações, com os limites, com as faltas, com o real. Toda essa turma aí não pode ser excluída dessa conversa. Ainda que geralmente é. Porque o que a gente vê também muito nessa lógica dos estoicos hoje é o empuxo ao narcisismo. O autodomínio em busca da produtividade, da eficiência, nessa apoteose do poder do indivíduo. E com todo esse poder também a responsabilidade e os créditos pelo seu sucesso ou a culpa pelo seu fracasso. Alguns posts que eles fizeram estão reverberando, sendo compartilhados hoje em dia com muita força e aderência no caldo cultural que a gente tem hoje, do tipo, não desperdice o seu tempo. Agir agora, não deixe para amanhã. Vamos aprimorar a nossa disciplina, resistência, perseverança, banho de gelo, trabalho enquanto eles dormem. Chega, por favor, chega. O que começa a ficar uma coisa meio fria e calculista.
E aí um rebote disso também é o que a gente vê nessa onda hoje de veneração ao emocionado. O sujeito que é emocionado, sim, que às vezes é impulsivo, que é meio louco, meio inconsequente, mas que ele nunca vai ser apático, nunca vai ser desafetado. Mas para os estoicos, a paixão, ou o pathos, é um desvio. São emoções que são intensas e que nos tiram do nosso rumo, das nossas metas. E aí abre um impasse para a gente pensar que é onde que entra o desejo na relação com a disciplina. A disciplina é sobre fazer alguma coisa que você não deseja, mas sabe que precisa. Jogo isso como uma pergunta mesmo, porque as distrações, elas não são controláveis, elas vão acontecer. Mas como é que a gente vai reagir diante dessas tentações, desses desvios do nosso foco? Ainda mais numa cultura de déficit de atenção, como a gente chamou o nosso episódio do ano passado. Então, é sobre dizer não, é sobre recusar coisas que parecem interessantes, que são prazerosas, mas que estão no meio do nosso caminho. É o que estão ali na hora errada, no lugar errado. E fica difícil mesmo decidir o que é melhor a se fazer quando existem tantas opções disponíveis. Então você pode se tornar o novo MasterChef, você pode se tornar o novo corredor olímpico, você pode se tornar muita coisa. Na verdade você não pode, mas a gente vai acreditando que pode. E essas muitas opções também promovem uma tirania da escolha, uma ilusão que é construída, que é o paradoxo da escolha, a tese lá do Barry Schwartz. Então, ao invés de aumentar a satisfação, o excesso de escolhas vai nos levando a arrependimento, a sensação de fracasso, a uma dúvida: será que é o caminho certo? Poderia ter feito uma escolha melhor. As expectativas sobre a escolha perfeita, o método perfeito. E leva à insatisfação mesmo quando a decisão final é boa, quando a gente tem um resultado bom. Então tem algo meio paradoxal de que a gente pode inclusive ficar mais tranquilo quando a gente não tem tanto dessa sensação de liberdade e de poder. Por isso que o primeiro dia de férias pode ser tão angustiante se você não planejou o que você ia fazer. Que é a maldita vertigem da liberdade. Eu queria colocar um ingrediente ou um elemento, Lucas, nisso que você está buscando lá dos gregos e dos romanos, que é juntar o estoicismo com o homo aestheticus, aquela ideia do Lipovetsky, dessa super estetização do mundo. Porque a gente está falando de um estoicismo que ele é meio aesthetic, como se diz no TikTok. Aqui é o termo em inglês mesmo, aesthetic, sobre estética, mas que vai se dizendo aesthetic como uma forma de falar que é tudo muito imageticamente bonito, sedutor. Uma imagem ou uma série de imagens que é especialmente reproduzida por homens. Achei muito bom você falar sobre como tudo isso foi criado por muitos homens, porque hoje em dia vem circulando na cultura um estoicismo muito estetizado e que é bastante masculino. O que eu acho mais irônico é que o estoicismo, na raiz, era sobre uma vida mais simples, menos presa, por exemplo, aos bens materiais. Mas esse estoicismo super estético geralmente é um banquete de objetos de desejo. A banheira de gelo não é qualquer banheira de gelo. O mat da yoga não é qualquer mat da yoga. A praia em que se está correndo não é qualquer praia. Esse é um ponto dos estoicos que é interessante mesmo, que é de um certo minimalismo ou essencialismo, de cortar os excessos das coisas que não têm uma função essencial na sua vida. Só que, afinal, o que é essencial? Sob qual ótica? Como se chega ao entendimento sobre o que é essencial e negociável para você? É essencial desde que eu tenha um iPhone 19 para filmar o essencial. Mas enfim, Uhum. eu fico pensando que esse movimento ele destaca três coisas para nós, Lucas. Primeiro, como a gente vê uma certa glorificação da disciplina. Como se tivesse essa hipótese colocada na cultura de que se você não é feliz é porque você não se esforça o suficiente, não tem motivação suficiente, como a gente já falou, e você não segue o mindset correto. E eu sei que a gente já passeou por isso, mas o segundo ponto, na minha opinião, é essa ideia de mindset. Essa palavra tão curiosa que a gente importou, de que você pode setar a sua mente, controlar a sua mente, fazê-la agir do jeito correto e doutriná-la consistentemente. O terceiro ponto é que grande parte desses homens que a gente vê reproduzindo esse estoicismo tão estético tá sozinho. Tem algo bastante solitário nesse estilo de vida tão
certinho, correto, hábitos atômicos. Parece que não tem muito espaço para confusão do outro. Eu tava pensando bem sobre isso também, de como tem uma armadilha nessa busca obstinada por autocontrole, que é até meio parecida com a história do autoconhecimento, que é de você se perder do outro, porque o outro vira um obstáculo para você atingir as suas metas que você estabeleceu com você mesmo, na sua jornada de autoaprimoramento. A diferença da alteridade pode ser lida como uma ameaça para o reinado supremo do eu, o reinado sobre si, sobre a sua vida. É óbvio que você namorar alguém que fuma, se você quer parar de fumar, vai tornar as coisas mais difíceis. Mas essa higienização de não quero ninguém na minha vida que me distancie ou me atrapalhe dos meus objetivos é um isolamento tipicamente contemporâneo e que pode ser muito mortífero para o sujeito, porque tem uma arrogância aí também, de você achar que você sabe tudo o que te faz bem e o que te faz mal, como se não existissem ambivalências e contradições. E aí a gente caminha para uma falência política que está embutida nessa história toda. Porque uma parte muito indissociável do estoicismo é essa espécie, ou pelo menos como circula na cultura, aceita que é assim. Não tenta mudar as coisas. Mude só a você mesmo. E aí você vai lidar com o que importa, cuida do seu. Ou seja, é mais uma aposta muito severa no individualismo, numa cultura narcínica mesmo. Não adianta tentar mudar tudo isso. Foca só em controlar o que você sente. E a gente sabe, controlar o que você sente dá bastante trabalho. E isso vai ocupar o sujeito. Tem um tipo assim de autocontrole, uma intensidade de autocontrole que parece que transforma as pessoas também em pessoas, com o perdão da palavra, muito chatas. Ou hipercontroladoras, que não se permitem experimentar coisas diferentes, ocupar posições diferentes, sem falar em cometer erros, que às vezes não são erros, que é a boa história do ato falho, que na verdade é um ato certo. Então, pessoas muito normais, normopatas, um excesso de adaptação. Tem alguma coisa aí sobre o segredo de um bom autocontrole, então, ser abrir mão um pouco do controle, que não é um descontrole total, mas é não alimentar também essa guerra contra si mesmo, sem falar na guerra contra o mundo. E aí, os homens também reinam nesse campo. Mas, Lucas, eu achei excelente você falar essa palavra, chato. Porque chato tem uma interpretação possível que é de achatamento mesmo. E a gente está fazendo toda essa conversa, ou esse conjunto de elaborações sobre autocontrole, e aí como é que a gente pensa no autocontrole como uma tentativa de autoachatamento? De que só existe um jeito correto de viver, só existe um ideal de sucesso possível, só existe uma rotina de manhãs milagrosas com hábitos atômicos que você deve seguir. E tudo que foge dessa norma, usando outra palavra muito rica que você trouxe para cá, produz um estreitamento da nossa subjetividade e da nossa capacidade inventiva, da nossa criatividade de inclusive enxergar outras possibilidades. Sabe aquela coisa que a gente está bastante no campo dos esportes hoje, que é também curioso, mas quando, sei lá, um treinador ou um professor de educação física diz para você, olha, hoje não está afim de fazer esse exercício, vai fazer outro, vai experimentar outra coisa, isso vai ser interessante para o seu corpo, vai fazer com que todas as maravilhosas conexões que existem dentro do nosso sistema psicossomático se reinventem e a gente desenvolva fibras musculares ou mesmo fôlego numa outra direção. Crie, né? Exato. Vá para o lugar da criação e não só da produção. E a mente é isso. Como é que a gente expande a nossa capacidade de pensar, explora outras possibilidades de pensar e não só vai afinando as nossas formas de controlar. E até porque tudo vai ser deslocado para algum lugar. Então, essas emoções negativas, como é que a gente pode receber elas, ao invés de achar que a gente vai conseguir determinar quais que tem que ficar, quais que tem que ir embora, numa postura bem compulsória. Até porque atravessar uma emoção difícil é geralmente a melhor forma de fazê-la passar. E aí, claro, com muito trabalho, coragem, a gente pode identificar o efeito de algumas emoções na nossa saúde física, mental, e sim, fazer movimentos que priorizem aquelas que nos levam para onde a gente quer chegar, cultivar emoções que combinam com a gente, com a nossa história, com a pessoa que a gente quer ser, mas aí não é sobre controle.
É também sobre compreensão e uma certa aceitação, sem desespero. Até porque a gente ainda vai sentir muita coisa que a gente não queria estar sentindo. E se a gente for se culpar a cada vez que isso acontece, não queria estar ocupando essa pele. Vamos deixar aqui. Vamos. Até mais. Até. Tchau.